Hoje, no De Frente com o Especialista, iremos falar sobre um assunto que poucas pessoas dão a atenção devida. Hepatites virais é o tema de hoje. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, mais de 1 milhão de pessoas morrem por hepatites virais anualmente. Estamos hoje aqui com o Dr. Marcelo Mostardeiro, que é infectologista e vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, não é mesmo, Dr. Marcelo? Sim, é verdade, Suelen. Hepatites virais é uma doença que há muito já conhecida. Existem vários tipos de hepatites, as mais conhecidas A e B, mas C, D e E também, só que são menos conhecidas. E qual é a diferença entre elas? A diferença é a apresentação clínica. Umas têm determinada evolução, outras outro tipo de evolução, mas todas elas podem ser igualmente graves. E claro que pode se levar ao óbito se não cuidar da hepatite no tempo correto, é isso? Principalmente, Suelen, no quesito diagnóstico. Esse é o item mais importante, pessoal. Fazer o seu exame de hepatite viral frequentemente. E doutor Marcelo, quais são os sintomas de hepatite? São iguais os sintomas de hepatite A a E? A maioria das vezes, a hepatite ela não produz sintomas ou produz poucos sintomas. Mas dependendo do tipo de hepatite, ela pode produzir sintomas. A pessoa pode ter febre, pode ter dor no corpo, pode ter fraqueza, pode ter náuseas, vômitos. E o famoso olho amarelo também pode acontecer. Em todas as variações da hepatite, o olho e a pele podem ficar amarelos? Podem ficar amarelos. Alguns tipos de hepatites mais frequentemente, outros menos. Tá, e qual é a melhor forma de prevenção e como ela pode ser transmitida? É uma doença também altamente transmissível ou não? É uma doença altamente transmissível. Você sabia que até mais que o HIV? Verdade, olha só, gente. Verdade. A transmissão, ela acontece parecido com o HIV através de sangue e secreções. Então, a forma de transmissão é parecida, através de relações sexuais desprotegidas, uso compartilhado de seringas e agulhas, quando for usar drogas ilícitas, e a criança, quando nasce, passa pelo canal do parto na mãe e pode ser transmitida para a criança a hepatite. Ah, doutor, por isso que tem aquele amarelão, que muitas crianças não tem nada a ver com a icterícia. Não isso é outra coisa. Então corta. Isso é outra coisa. Doutor Marcelo, alguém que foi diagnosticado aí com hepatite, qual é o tratamento que essa pessoa deve ter? Depende da hepatite, Suelen. Tem hepatites que não existe tratamento, mas para as hepatites mais frequentes, existe ou tratamento ou prevenção. Muitas vezes a gente consegue prevenir não somente através da relação sexual protegida, né? Mas através de vacinas. Ah, existem vacinas que fazem a prevenção da hepatite. Sim, como é o caso da hepatite A e da hepatite B. Gente, que assunto interessante, né? Então, já aproveita para dar o seu like nesse vídeo, que isso é muito importante, e compartilhe com seus familiares e amigos, né? E quem não segue o Dr. Marcelo Mostardeiro, corra lá que é @Dr. Marcelo Mostardeiro. Doutor, me ocorreu aqui uma dúvida. Pode acontecer de eu ter contraído hepatite e nem saber? Pode acontecer, Suelen. Como na maioria das vezes é uma doença que tem poucos sintomas, como, por exemplo, o caso da hepatite C, você pode ter a doença, adquirir a doença, não ter sintomas e ficar curado. Pode acontecer isso também nas hepatites A e B. Resumindo, nos 3 tipos de hepatite, você, na maioria das vezes, tem poucos sintomas ou não tem sintomas e pode sim a pessoa desenvolver a defesa contra a hepatite e ficar curado dela. E fica algum tipo de sequelas pós-hepatite, não? Pode acontecer sim, Suelen, principalmente com relação à hepatite C, que a gente chama de uma hepatite silenciosa. Ela produz poucos sintomas quando a pessoa se infecta, durante o período em que o vírus está se reproduzindo no fígado da pessoa,
ela produz poucos sintomas, a pessoa só vai ter sintomas mais contundentes quando o fígado já está muito destruído, o que a gente chama de cirrose hepática ou cicatriz hepática pela reprodução do vírus lá no fígado. E doutor, se é uma pessoa que bebe muito, também pode agravar mais esse quadro? Sim, com certeza. Essas pessoas têm um fator de risco a mais para ter uma descompensação do fígado, que a gente chama tecnicamente de insuficiência hepática. Doutor Marcelo, e por que a gente vê mais em programas públicos, né, na TV, falando sobre hepatite C? Ela de fato é a mais comum? Não que seja a mais comum, mas é uma das que hoje em dia tem-se um alto índice de cura com os novos remédios que estão sendo produzidos. Então isso é de muito interesse para a medicina pública, digamos. Muito interessante, gente. Olha, eu acho que vamos precisar falar mais, afinal existem vários tipos de hepatite que eu não conhecia. Você conhecia todos esses tipos, as variações de hepatite? Lembre-se de deixar aqui o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar que o Dr. Marcelo Mostardeiro, muito querido, irá sanar aqui a sua dúvida. Muito obrigada, Dr. Marcelo, por ter vindo até aqui. Espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho, porque o De Frente com o Especialista é assim. Vídeos super interessantes e falando sobre saúde, que é o mais importante para a gente cuidar, né, doutor? Sim, com certeza, Suelen. Estamos à disposição lá no Instagram para aqueles que queiram fazer perguntas, para que a gente possa detalhar mais sobre esses temas que foram ditos aqui, ok? Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.